Há alguns anos, cartões de crédito ou débito não tinham chip. Quando este mecanismo chegou, veio com a promessa de segurança. Seria praticamente impossível que o correntista fosse vítima de ladrões. Mas hoje é comum encontrarmos quem já teve cartão clonado. Vamos assistir a um destes exemplos. Olá, meu nome é Cristiane Faria, moro em Brasília, sou administradora. Dia 25/3, eu tive problemas com meu cartão de crédito. Tentaram efetuar várias compras pela internet. Eu liguei na operadora do meu cartão para fazer o cancelamento e por isso eu perdi uma promoção de passagem aérea que eu ia efetuar para as minhas férias com a minha família. E eu tive que bloquear no momento e por causa disso eu saí muito prejudicada. Queria saber o que eu posso fazer, em que vocês podem me ajudar. Cristiane, nós vamos te ajudar a encontrar uma solução para este problema, sim. O artigo 5º de hoje vai buscar respostas sobre o que fazer em caso de fraudes com cartão de crédito ou débito. Hoje, o tema é a segurança que deve ser oferecida pelos bancos e a proteção aos consumidores, como direito fundamental previsto na Constituição Federal. A Constituição garante que o Estado tem que promover, de acordo com a lei, a defesa do consumidor. Aqui no estúdio eu converso com o advogado Walter Moura, especialista em direito do consumidor, e também com o advogado Humberto Veiga, especialista em direito bancário. Sejam bem-vindos ao artigo 5º. Obrigado. Doutor Walter, vamos começar respondendo a pergunta da Cristiane. Ela teve o cartão clonado, perdeu uma promoção, deixou de viajar. O que ela deve fazer? Bom, como colocado no artigo 5º, esse programa importantíssimo, decorre da Constituição Federal a proteção do consumidor que é vulnerável. Ela tem que buscar, primeiramente, a impressão de todo o passo a passo das operações, do e-mail e comprovar o que ela está alegando. Tendo em mãos todos esses prints e essas informações, ela vai buscar primeiro o serviço de atendimento ao consumidor da operadora de cartão de crédito dela. Não é buscar o judiciário em primeiro lugar. Lembrando que essas administradoras costumam apresentar soluções, inclusive de modo até rápido. Se ela não encontrar essa solução, ela pode buscar sim o juizado especial, dependendo do valor de monta da causa, leve toda essa documentação impressa para comprovar o dano material, que é aquele prejuízo que ela perdeu a viagem e a promoção, tentar um ressarcimento dessa diferença e, eventualmente, se o advogado dela o orientar, que ela busque um eventual dano moral por essa perda de chance. Agora, doutor Humberto, o Brasil é o segundo país com maior número de fraudes, só fica atrás do México. E 56% dos brasileiros que têm cartão já disseram ter sofrido algum tipo de problema. A segurança dos cartões não é eficaz, doutor Humberto? O problema é que é muita gente atuando no sistema, né? Então, você tem, por exemplo, você tem a transação que é feita pela internet, que você passa os números, você digita. Então, a possibilidade de ter vírus no seu computador, de ter programas que captam a digitação que você está fazendo. Você tem a possibilidade de fraude dentro das próprias instituições financeiras. Então, as instituições financeiras, toda hora elas têm que ficar tomando conta, mas você pode ter quadrilhas, vamos dizer, que contratem funcionários das instituições para terem acesso aos dados e fazerem essas transações. Hackers, né? Quer dizer, aqueles caras que vão invadir os sistemas. Então, você garantir segurança num sistema de informática é uma coisa hoje, vamos dizer assim, quase impossível. Você nota que vários sites, vários sistemas altamente protegidos são invadidos, né? Então, as instituições financeiras, as empresas de cartões de crédito, elas também estão sujeitas a essas invasões, né? Assim, realmente a garantia acaba ficando na forma que o Dr. Walter colocou aqui, de um ressarcimento. Quer dizer, você acaba tendo um custo, a instituição financeira acaba tendo um custo de prover esse serviço, porque ela sabe que é mais econômico para ela que as transações se deem por meio eletrônico do que por meio físico. E, doutor Walter, as empresas, as instituições financeiras, elas são obrigadas a dar a segurança para o consumidor ou elas podem vender, por exemplo, algum tipo de seguro?
Bom, o artigo 5º, inciso 32, ele fala que o consumidor será protegido na forma da lei. A lei ordinária brasileira, a legislação, inclusive a complementar, que rege o sistema financeiro, ela estabelece uma série de regramentos que transfere para o fornecedor de serviços bancários os ônus dessa operação. Então, como o doutor Humberto falou muito bem, está no custo das operações bancárias ressarcir os riscos que essa insegurança oferece. Isso não é só para banco. Também os transportadores terrestres, aéreos, as companhias de seguro de saúde, elas também têm esses riscos de acontecerem eventos que serão indenizados e isso está tudo calculado. Agora, se ela trabalha com seguro interno ou não, o consumidor não tem muito problema com isso. Ele vai ser indenizado pelo banco. Se o banco tem seguro ou não para essas operações, ele vai se resolvendo o que a gente chama de ação de regresso internamente com a seguradora. Então, o que eu sei é que os bancos não são obrigados a securitizar essa operação com empresas terceiras. No entanto, a gente tem um sistema muito interessante pelos acordos de Basileia e até pela regulação do Banco Central, que ele deve provisionar as operações que ele promete. Então, para que não haja risco de não conseguir pagar essas eventuais indenizações. Então, ele pode até oferecer algum seguro, mas o consumidor não é obrigado a aceitar, né? O consumidor, ele não é obrigado a aceitar seguro para uma operação, porque senão vai configurar a venda casada, que é vedada no artigo 39. Agora, se o seguro é opcional, um sistema de PayPal, de pagamento seguro, e ele tem adicional, o consumidor tem que ter a opção no site, ou no link, ou no celular, de rejeitar aquilo, lembrando que essa rejeição não vai importar em transferir o ônus ou assumir o ônus integralmente, continua sendo do banco. Bom, e nós pedimos ajuda aos telespectadores para montar este programa. O Álvaro de Goiânia enviou para nós uma pergunta sobre a proteção do cartão. Pode rodar. Me chamo Álvaro, eu sou comerciante, moro aqui em Goiânia. Gostaria de saber o que eu posso fazer para estar protegendo meu cartão para que ele não venha a ser clonado. Doutor Humberto já falou que 100% eficaz é difícil, né? É complicado. Mas como é que ele pode proteger o cartão? Bom, o primeiro ponto é ele não perder o cartão de vista, né? Ele ficar sempre com o cartão à vista dele, ou seja, não entregar um cartão para a pessoa ir, sei lá, fazer alguma coisa lá por dentro e tal. Cuidado com os equipamentos que ele vai usar, né? Sempre verificar nas máquinas que ele vai usar se existe alguma coisa frouxa, porque, por exemplo, eles têm alguns equipamentos de copiar senha, né? Então, que você coloca o cartão e ele copia a informação que está informação eletrônica ali. É uma coisa um pouco sutil, mas evitar para não ter o trabalho, porque muitas vezes o que acontece é o seguinte, a gente está falando assim, você vai se ressarcir e tal, não sei o quê. Mas dá trabalho, mas dá aborrecimento. Exatamente. Né? Dá aquela coisa. E a questão de senhas, né? Não guardar senhas, né? Às vezes a pessoa anota a senha ou coloca uma senha muito óbvia, né? E não troca essa senha de tempos em tempos. Então, tudo isso são medidas que você deve adotar para proteger o máximo possível com essa ressalva de que você nunca vai estar 100% seguro, né? Pois é, doutor Walter, doutor Humberto falou aqui de anotar a senha. Uma pesquisa mostrou que 15% dos brasileiros fazem isso. Não só anotam a senha, como guardam junto com o cartão. Aí já complica, né? Bom, é um comportamento socioeconômico que se justifica muito pela humildade do brasileiro, principalmente de padrões não muito educados ou não muito ligados a essas complexidades da vida da bancarização. A bancarização, que é esse fenômeno que foi explicado aqui, é você totalizar as transações em dinheiro por meio dos bancos, seja por meios de pagamentos bancários ou por via de pagamento virtualizado, que é essa moeda do banco. Então, a gente é refém dos bancos hoje. Você não consegue receber seu salário nem pagar uma conta, porque às vezes você não tem acesso ao dinheiro que você recebeu. Essa perspectiva leva pessoas muito humildes a terem que portar um cartão. E pessoas de mais idade ou com dificuldade de lembrar, por exemplo, a senha, ou são muitas senhas que eu trabalho hoje, acabam por anotar. Para a gente superar isso, tem que haver uma campanha educativa, parece óbvio, parece que é brincadeira, mas não é. Tem-se que orientar e você vê que as instituições financeiras não fazem esse tipo de orientação no beabá de quem recebe um cartão.
a mudança do comportamento do consumidor, se ela é prejudicial ao próprio consumidor, ela também está garantida no Código de Defesa do Consumidor com o dever de educar que os bancos têm e praticam muito pouco aqui no Brasil. O banco hoje só faz publicidade de venda, não educativa. Bom, então vamos ver agora qual é a dúvida da Rosana. Sou Rosana Alves, corretora de seguros, moro em São Paulo, capital. Gostaria de saber o que eu faço se o meu cartão de crédito for clonado. Doutor Humberto, já foi clonado. Qual é o primeiro passo? Tem que bloquear o cartão? O primeiro passo é entrar em contato com a instituição financeira que emitiu o cartão, né? Porque esse contato é que vai fazer com que todo o sistema de proteção seja disparado e que aquele cartão seja bloqueado, né? As instituições, elas têm um trabalho preventivo, obviamente, né? Então, elas estão observando o tempo todo. Quer dizer, hoje em dia, nós somos monitorados, né? Nós somos monitorados nas nossas visitas aos sites da internet, então, eles sabem o que a gente está olhando, né? O que a gente está consultando, quais são nossos interesses e tudo mais. Então, a partir do momento que as instituições financeiras percebem que você tem um comportamento distinto, elas já vêm e já avisam. Por isso que, muitas vezes, esse trabalho de clonagem, ele não envolve exclusivamente a transação, a cópia do cartão. Ela envolve um acesso à instituição financeira e alteração dos seus dados cadastrais. Por quê? Porque se você receber o contato da instituição, aquela ligação não vai para você, vai para uma outra pessoa. É bem mais complexo, né? É muito mais complexo. Bom, nós vamos voltar a falar sobre isso no próximo bloco. O artigo 5º vai um rápido intervalo e volta já. O artigo 5º está de volta. Hoje falamos sobre a segurança dos cartões de crédito e débito. Aqui no estúdio eu recebo o advogado Humberto Veiga, especialista em direito bancário, e o advogado Walter Moura, especialista em direito do consumidor. E o que fazer quando você descobre que foi vítima de uma fraude, que alguém sacou o dinheiro da sua conta ou fez compras com o seu cartão? Vamos ver agora a dúvida do Flávio do Maranhão. Pode rodar. Oi, meu nome é Flávio Macedo, sou estudante de jornalismo e sou do Maranhão. Eu queria saber se o banco tem a obrigação de me ressarcir caso meu cartão seja clonado. Doutor Walter, vamos só reforçar aqui o que a legislação do consumidor diz sobre isso. Tem que ressarcir, né? Decorre do artigo 5º da Constituição Federal, inciso 32, o reconhecimento de que o consumidor é vulnerável e precisa de uma proteção especial que no Brasil é dada pelo Código de Defesa do Consumidor especialmente. O que ocorre com a fraude? A fraude ela é uma prestação de serviço defeituosa. É um serviço que deveria ser seguro, ou seja, eu deveria simplesmente pagar e ter a cobrança efetiva, ou não usar e não ser cobrado por isso. O que é a fraude? A fraude é o pagamento não realizado que está debitado na minha conta ou um excesso de cobrança, uma cobrança indevida. Quando essa discrepância ocorre, você tem então um serviço defeituoso e esse serviço defeituoso ele vai ser de responsabilidade objetiva do banco. O que é isso em bom português? Independentemente da culpa de um funcionário ou de um equipamento ou de um mecanismo de segurança, isso não importa se foi com ou sem culpa, basta que haja a fraude e a comprovação dela eu vou ter o ressarcimento. E o que o consumidor deve se atentar, doutor Humberto? Como é que ele pode saber que ele foi clonado aí? Pois é, ele vai ver nas transações bancárias, né? Ele vai ver, por exemplo, na diferença de saldo, ele vai ver no extrato, vai ver até mesmo na utilização do cartão com o crédito negado, né? Ele vai usar, já foi estourado o limite dele. O senhor colocou muito bem que eu queria fazer um destaque que tem a ver com a educação financeira. O cheque que tinha o canhoto, tem uma geração que nem sabe o que é canhoto. Que a gente anotava ali, fazia as contas, né? E um hábito antigo do brasileiro que era imprimir os extratos e conferir um a um, esse hábito com a virtualização, principalmente do cartão de crédito, a virtualização do dinheiro, nós perdemos o hábito de fazer isso. Então, sugere-se os manuais de educação financeira que pelo menos de 30 em 30 dias você imprima o saldo, o extrato e vá fazer conferência conta por conta, inclusive a do cartão de crédito, que é uma conta diferente da conta do cartão, da conta corrente. Da conta corrente. Isso é importante, é interessante a gente chamar a atenção de uma coisa. No âmbito das tarifas bancárias, todas as consultas feitas pela internet, elas são isentas de tarifa.
Então, é uma prática que você pode fazer hoje com o smartphone, para quem tem smartphone, né, que hoje está bastante disseminado, obviamente que para aquela parcela da população que não tem acesso, Mas aí que vai você no terminal citou. do banco, né? No terminal do banco aí realmente ele tem uma limitação de quantidade de transações que ele pode fazer. Mas mesmo assim é importante que ele vá ao banco para poder, pelo menos uma vez por mês, para acompanhar o seu saldo. Essas operações elas são muito rápidas, né? Elas ocorrem de uma forma assim, obviamente que a pessoa não está esperando aquilo. Se ela vai um mês depois, o estrago pode ser grande, né? Então, a frequência maior que ela puder, ela deve ficar atenta para cumprir. Bom, e há um tempo máximo para a restituição do dinheiro? É justamente sobre esse ressarcimento que a Roberta de São Paulo quer saber. Pode rodar a dúvida da Roberta. Sou a Roberta, eu sou executiva de vendas, eu moro em São Paulo. Se o banco não quiser me ressarcir do meu cartão clonado, a quem eu devo procurar? Bom, doutor Walter, a gente já falou aqui o passo a passo de quem tem um cartão clonado, mas ficou uma dúvida. O banco tem um prazo aí para poder resolver a situação? Os protocolos internos de serviço de atendimento ao consumidor dos bancos, eles têm algum prazo para análise interna, porque, querendo ou não, pode ser que o anúncio de fraude não exista. Existem casos extremos e raros de que quem denuncia a fraude pode ser o próprio fraudador. Então, por conta desses prazos, é bom que o banco tenha, ou qualquer outro fornecedor, tenha um prazo para analisar. Esse prazo de análise não pode ser superior a 48 ou 72 horas. Em havendo uma resposta de constatação de fraude, a devolução do valor espera-se que ela seja, se não imediata, de no máximo 24 horas, porque o dinheiro não é do banco. O banco não pode reter dinheiro alheio. Superando esse prazo, você pode buscar a reclamação de novo no serviço de atendimento e, se esse prazo ainda na via administrativa for muito ampliado, você pode inclusive abrir uma reclamação no Banco Central que ele tem um serviço específico de atendimento aos consumidores. Até só para complementar isso, um outro caminho, também um caminho importante, até para deixar o registro, o rastro dessas reclamações, é o acesso por meio das ouvidorias, né? E as ouvidorias têm um prazo maior do que esse para dar resposta, mas, independentemente da ouvidoria, pelo menos aquilo lá está sendo registrado. Então, a ouvidoria das instituições, elas têm que manter o registro disso aí, e esses relatórios vão tanto para a administração da instituição financeira, quanto para o Banco Central também. Precaução nunca é demais, né? É bom se cercar por todo. É bom documentar. Uma coisa que pouca gente se recorda é de anotar aquele código da atendente. Aquele código, o protocolo que a gente mal ouve ali, né? Esse código do protocolo de atendimento, ele vai nos identificar uma gravação que foi feita na nossa conversa. Então, é um dado muito relevante. É uma prova judicial. Mas o ideal é que, quando haja esses atendimentos, essas compras online, você tente salvar os arquivos em PDF, ou fazer o print da tela, imprimir a tela, ou nos atendimentos você anotar a hora com quem você falou e o protocolo. Isso daí tem serventia lá na frente. Bom, e será que as pessoas se sentem seguras ao usar o cartão? Nossa produção foi às ruas e fez esta pergunta. Vamos saber agora quais foram as respostas. Só uso o cartão de crédito. Eu não ando nem mais com dinheiro no bolso, né? É crédito, cartão de crédito para tudo. Eu nunca tive problema com isso, né? Eu acho que é seguro. No caso das clonagens, de pessoas que, quando você passa o cartão, eles pegam os seus dados, você não sabe como é que... Não é seguro. Contando que a gente tenha cuidado, né, na hora de utilizar o cartão, observar, né, acompanhar a pessoa que pede seu cartão, a gente acompanha ele até a máquina, então ele traz a máquina até o cliente para poder passar. Às vezes você nem está com o cartão e acontece uma fatalidade. No meu caso, nós estávamos usando o cartão e houve um saque na minha conta. E o meu cartão estava comigo. E eu estou aguardando uma resposta do banco. Doutor Humberto, esse caso que a última entrevistada falou aí é muito frequente e aconteceu comigo. Vou dar agora o meu próprio depoimento. Fizeram 2 saques de R$300 na minha conta sem ter acesso ao meu cartão e eu só prestei atenção porque a minha irmã tinha sofrido o mesmo problema uma semana antes. E quando eu fui no banco, o gerente da mesa ao lado reclamou a mesma coisa. Foi uma onda aí de fraudes. Os saques foram feitos nas lotéricas, sem senha, sem cartão. Como isso é possível?
É o que eu volto a dizer, é um sistema de fraude, um sistema eletrônico em que as pessoas invadem eu usei a palavra sistema, vou repetir, né? Então invadem os sistemas de processamento dessas informações. Então, tem toda uma engenharia para captura desses dados e o acesso às redes de informática das casas lotéricas, quanto, por exemplo, as redes das empresas que fazem as coletas das transações, né? Então, a gente está lidando hoje com aproximadamente, aproximadamente quase 6 bilhões de transações com cartão de crédito e mais algo próximo de 5 bilhões de transações com cartão de débito por ano, tá certo? Coisa, né? É muita coisa. E movimentando recursos da ordem de crédito em torno de 700 bilhões de reais por ano, né? E de débito da ordem de 400 bilhões. Por outro lado, só para provocar um debate, esse volume justifica o aumento do investimento e a redução vertiginosa das fraudes. Porque se é um volume rentável, tem que se investir mais em segurança. Tem que se investir mais em segurança. Agora, enquanto esse investimento não aumenta, o que deixa aí o consumidor mais vulnerável? É usar o banco, o aplicativo do banco no celular, no computador, numa rede pública? O que ele deve evitar, doutor Walter? Bom, a vida é um risco em si. E a gente está vivendo num país onde o risco parece regra e não exceção, infelizmente. A gente bate recordes negativos ou prejudiciais de insegurança no país. Não é só na área de cartão, é em várias áreas, no trânsito e assim por diante. Cautela, cautela e cautela. Do ponto de vista das transações online, é se certificar, é não ter o impulso de comprar clicando sem a leitura ou sem a conferência de que o link está certo, de que o link não veio de um chamado pop-up, que não é um link falso. E como que eu faço isso? É entrando 2, 3 vezes no mesmo site e navegando em outras abas que não sejam a da compra. Segundo, não custa nada o consumidor, principalmente para as compras de maior volume, não ir direto no preço mais barato. Ele tem que conferir se aquele anunciante é uma pessoa que está mal ranqueada no sistema nacional, no SINDEC, que é fornecido pelo Ministério da Justiça, em sites como Reclame Aqui, ou nos próprios comentários que tem de grupos de análise. Então, você pode se cercar de uma conferência nas compras online e no cartão físico, não usar a senha dentro da bolsa ou dentro da carteira, guardar a senha na cabeça mesmo, não anotar nem na mão e evitar de usar pessoas que te auxiliem nas operações. Tente fazer as operações sozinho, porque aí você se certifica que todas as etapas foram usadas por você. Só para a gente encerrar aqui, doutor Humberto, receber um e-mail, uma mensagem do banco, desconfie, né? O banco não costuma fazer isso. É engraçado, porque eu acho que algumas pessoas já receberam aquelas mensagens, umas mensagens que vêm da África, aí, sou fulano de tal, que achei um dinheiro. E eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa do Departamento de Justiça americano de combate a fraudes cibernéticas, e ela me disse o seguinte, que eles atuavam em países que praticavam, que essas fraudes são feitas fora dos Estados Unidos, e que eu fiquei, assim, abismado, né? O que mais me chamou a atenção foi o seguinte, é que muitos americanos caíam nessa história lá então, né, da história de que tem um dinheiro guardado, aí você me faz um primeiro depósito para poder mandar uma tarifa de transação bancária que eu tenho que receber. Então, assim, as pessoas ainda são muito, vamos dizer assim, tem muita boa vontade, né? Tem muito pouco zelo. Né? Embora exista um grande receio com as transações eletrônicas, a gente ainda deixa a guarda muito baixa, né? E no caso de mensagem, desconfie, porque o banco não manda mensagem para poder checar número de telefone nem de dados. Não, isso aí ele não faz. Bom, o artigo 5º de hoje está chegando ao final. Eu agradeço mais uma vez, doutor Humberto, doutor Walter, obrigada por participarem do nosso programa. E é sempre bom lembrar a você que é possível assistir aos nossos programas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br a qualquer momento. O nosso e-mail é artigo5@stf.jus.br. Até o nosso próximo programa.